Olá, muito bom dia para você. O seu BMD tá começando. Hoje é segunda-feira, dia 15 de dezembro. Você confere comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária aqui de Feira de Santana. Por enquanto, a gente vê o trânsito bem tranquilo, o céu entre nuvens, mas segundo a previsão, com pouca chance de chuva aqui em Feira de Santana. Nesse momento, os termômetros marcam 32 graus. Cantor morre em acidente de moto. Jones Mesquita saía do condomínio onde morava aqui em Feira de Santana quando perdeu o controle da moto e bateu em um poste. Quem tem mais informações aqui pra gente é Vanessa Camilo. Oi, Vanessa, bom dia pra você. Foi isso, Adilson. Um acidente aconteceu ontem pela manhã, nessa rua que fica no bairro Papagaio, de onde falamos ao vivo agora. Foi tudo muito rápido, inclusive uma câmera de segurança flagrou o momento em que Jones Mesquita perde o controle da moto e é projetado para cá, para essa região, entre o poste e a parede. Dá para ver que existe ainda partes da moto por aqui. Jones Mesquita será enterrado hoje à tarde na cidade de Sobradinho, onde nasceu. Ontem à noite, amigos e familiares se reuniram aqui em Feira de Santana para uma cerimônia de despedida em um centro de velório que fica na Calilândia. Uma lacuna que fica, né? Porque o Johnny, além de ser um grande cantor, intérprete, ele era muito carismático, né? Ele brincava com a gente, ele imitava cantores, ele era muito benquisto no meio, não é? Pegou todo mundo de surpresa, a classe musical e artística da cidade e da região está toda de luto realmente. Eu estou falando de um cara ímpar, um cara que só tinha alegria. Isso é prova porque você está vendo aqui agora quantas pessoas, quantos testemunhos. Luz. Sinônimo de Johnny Mesquita, luz. Segue desaparecido o feirense Jerônimo Mondragon, ex-lutador de MMA. Ele sumiu no último sábado após mergulhar em um rio no Amazonas. Quem vai trazer esse assunto pra gente na edição de hoje é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael, bom dia pra você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que nos acompanha. Jerônimo Mondragon, o ex-lutador de MMA e atual subsecretário de Segurança Pública da cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, continua desaparecido desde o último sábado. Ele sumiu depois de entrar no Rio Negro. O caso mobiliza equipes de busca e a prefeitura do município emitiu um alerta sobre os riscos no local. Jerônimo é natural aqui de Feira de Santana e sua última luta como profissional foi em abril deste ano. Já volto com mais detalhes sobre esse desaparecimento, Adilson. Combinado, Rafael. Te chamo em instantes aqui no BMD para mais informações. Ataque a tiros em Valença deixa um homem morto e outras 7 pessoas feridas. Esse destaque, quem vai trazer para a gente na edição de hoje é Milena Brandão. Oi, Milena. Muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Isso mesmo, esse caso aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite em um bar que fica na zona rural de Valença. A pessoa que morreu durante esse ataque foi identificada como William Andrade da Silva. As outras 7 pessoas foram encaminhadas para a unidade de saúde. Mas a gente vai falar também de um segundo ataque a tiros que aconteceu na cidade de Jiquiriçá. 3 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com todos os detalhes sobre esses 2 casos. Adilson. Combinado, Milena. Daqui a pouco, então, a gente retoma esse assunto no nosso BMD. Completa hoje uma semana da implantação de novas regras de estacionamento na Avenida Senhor dos Passos, no centro aqui de Feira de Santana, com aplicação de multa. Quem vai mostrar pra gente se os motoristas estão se adaptando é Luiz Brandão. Oi, Luiz. Muito bom dia pra você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você, ótimo início de semana para todos que nos acompanham. Pois é, essa proibição nos estacionamentos aqui na Avenida Senhor dos Passos, onde nós falamos ao vivo, já está acontecendo desde o dia 28 do mês passado. Mas é exatamente uma semana em que nós estamos de volta aqui para o mesmo endereço no centro da cidade para falar sobre a aplicação de multas. A gente lembra, né, os motoristas que insistem em estacionar em locais considerados proibidos, eles podem pagar agora essa multa, né, essa penalidade. Daqui a pouco aqui em nosso jornal a gente vai falar sobre a opinião desses motoristas, como é que essa galera tem se adaptado e qual é a restrição, a crítica que eles fazem sobre essa alteração aqui no centro da cidade. É daqui a pouco aqui em nosso jornal. Adilson.
Combinado, Luiz? Essas respostas daqui a pouquinho eu te chamo aqui no nosso BMD. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia. Vai ser enterrado hoje, no norte do estado, o cantor que morreu ontem aqui em Feira de Santana, depois de perder o controle da moto que pilotava e bater em um poste. Vanessa Camilo acompanhou esse caso e vai trazer mais detalhes aqui ao vivo pra gente. Pelo que você falou, você está no local aí do acidente, não é isso, Vanessa? Isso, Adilson. Bom dia para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. A gente vem falar mais um pouco sobre esse caso que vem chocando Feira de Santana e região, não só a nossa região, na verdade, todo o estado, até porque estamos falando da morte do cantor Jones Mesquita, de 36 anos, natural da cidade de Sobradinho. Inclusive, será lá que ele será enterrado. O corpo já foi transportado daqui de Feira de Santana para a cidade que fica no norte do estado. Enterro previsto para acontecer às 5 horas da tarde. E ontem, durante todo o dia, nós acompanhamos, inclusive, esse caso. Eu falo ao vivo aqui da Rua Projetada 6, que fica no bairro Papagaio. Foi onde esse acidente aconteceu. Vou convidar Carlos Daniel para mostrar para o nosso telespectador como que aconteceu a dinâmica desse acidente. Jones Mesquita saía do condomínio de onde ele morava, a poucos metros de distância aqui de onde a gente fala ao vivo. Agora, ele vinha pilotando uma moto, perdeu o controle do veículo mais ou menos aqui nessa altura, e daqui o corpo dele foi projetado para aquela região ali, entre o poste e a parede. A gente consegue ver, inclusive, ainda algumas marcas dessa fatalidade. O retrovisor da moto continua por aqui. Uma câmera de segurança que fica num condomínio bem em frente ao local onde esse acidente aconteceu, flagrou toda essa dinâmica, flagrou esse momento. Era por volta das 8 horas da manhã, e na imagem da câmera de segurança a gente consegue ver exatamente o que eu narrei. Jones Mesquita, de 36 anos, saía de casa nessa direção, vinha pilotando a moto, quando perdeu o controle, passou aqui por cima da calçada e o corpo dele foi projetado para aquela região. Ontem nós acompanhamos toda a repercussão desse caso, a dinâmica desse acidente e também a repercussão com amigos e familiares. O velório aconteceu ontem aqui em Feira de Santana, durante o turno da noite. Nós acompanhamos tudo. Vocês conferem agora todos os detalhes na reportagem. A notícia da morte do cantor Jones Mesquita pegou familiares, amigos e admiradores do cantor de surpresa. Jones é uma figura ímpar aqui na música em Feira de Santana e na região. Uma pessoa de muito carisma, muito conhecida, e que a sua voz, juntamente com sua alegria, seu carisma, abraçava a todos. Então, o Jones é uma pessoa realmente muito querida aqui, que pegou todos nós muito de surpresa, deixando todos abalados. Jones Mesquita, por onde passou, ele deixou a marca dele registrada, uma potência de voz incrível, um cara ímpar, de um coraçãozão, a gente chegar onde sentar, cantar juntos, numa lanchonete, animar as pessoas, alegrar. Jones pilotava esta moto quando perdeu o controle do veículo e colidiu neste poste. O acidente aconteceu ontem pela manhã, a poucos metros do condomínio onde o cantor morava, na Rua Projetada 6, bairro Papagaio. O vizinho de Jones conta que assim que soube da colisão, correu para tentar ajudar o amigo, mas o cantor já não respondia aos estímulos. Era por volta das 7h20 da manhã. Infelizmente, quando eu cheguei, encontrei Johnny aqui de bruço, não é isso? Uma pancada muito forte na cabeça, o sangue jorrando. E eu chamei o nome dele por várias vezes, ele não atendeu. Ligamos para a SAMU, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a SAMU. E a SAMU, quando chegou, constatou que ele já estava morto. Chama a atenção a dinâmica com que parece que isso tudo aconteceu. Ele estava de capacete? Não estava? Acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas. Ele estava sim, estava de capacete, mas eu acho que a pancada foi tão forte que quando eu cheguei o capacete estava do lado, né? Ele estava usando o capacete sim, mas o capacete estava ao lado da pancada tão forte que soltou, que a filmagem que foram feitas, você está vendo que até o poste estava melado, sujo de sangue, né? Jones tinha voltado a cantar na banda Página Virada recentemente, em novembro. Tinha inclusive uma apresentação marcada para este domingo à noite na cidade de Banzaê. O show fazia parte da programação de um evento da prefeitura.
Por meio das redes sociais, o município se solidarizou com os familiares, amigos e integrantes da banda e confirmou o cancelamento da apresentação. É uma lacuna que fica, né? Porque o Johnny, além de ser um grande cantor, intérprete, ele era muito carismático, né? Ele brincava com a gente, ele imitava cantores, tinha uma voz muito parecida com a de Gustavo Lima, a gente chamava ele de Gustavo Lima da Bahia, né? E, assim, ele era muito benquisto no meio, não é? Pegou todo mundo de surpresa, a classe musical e artística da cidade e da região está toda de luto realmente. Jones Mesquita faria 37 anos no próximo mês. O velório do jovem cantor foi realizado durante toda a noite aqui em Feira de Santana, onde ele morava. O enterro será nesta segunda-feira em Sobradinho, cidade onde ele nasceu. Eu estou falando de um cara ímpar, um cara que só tinha alegria. Isso é prova porque você está vendo aqui agora quantas pessoas, quantos testemunhos. Luz. Sinônimo de Johnny Mesquita, luz. Jones Mesquita morava sozinho aqui em Feira de Santana, mas tinha 2 filhos que moram na cidade de Sobradinho. O enterro acontece lá, cidade onde ele nasceu. Nós recebemos a informação agora há pouco que será às 5 horas da tarde no cemitério municipal Campo das Flores e que o velório já está acontecendo na cidade, na casa da madrinha de Jones Mesquita. Aqui a gente deixa a nossa solidariedade aos amigos, familiares e fãs também. Adilson, volto com você no estúdio. Vanessa, eu tive a oportunidade de entrevistar o Jones Mesquita algumas vezes e o que chamava a atenção dele era a questão mesmo da alegria, né? Um cara sempre animado, sempre pra cima e muito jovem, como você falou, né? Infelizmente, essa tragédia, ele que faria aniversário apenas 37 anos no mês que vem. Realmente uma tragédia e a gente se solidariza, né, com os amigos e familiares diante dessa grande perda. Vanessa, Camilo, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E um outro acidente que também aconteceu nesse fim de semana foi registrado em Biritinga. Um homem morreu após uma batida entre um carro e uma moto, ou melhor, uma moto e um veículo de passeio que era uma caminhonete. Os detalhes sobre esse acidente você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. A página é essa daqui, gente, ó. Locutor morre após batida entre motocicleta e caminhonete no interior. Como eu falei, esse caso aconteceu na BA-233 entre Biritinga e Serrinha. Nós temos aqui mais detalhes na nossa página, né? Você está vendo que essa vítima, esse locutor, ele foi identificado como Antônio Carlos Leal dos Santos, de 46 anos. Segundo informações de testemunhas, houve uma colisão frontal entre os veículos e a caminhonete, né, entre o veículo e a caminhonete, e que capotou em seguida. O Antônio Carlos morreu no local e as circunstâncias desse acidente não foram detalhadas. Para mais informações, você confere lá na nossa página do G1 Feira e Região. Foi encontrado o corpo do ex-lutador de MMA, Jerônimo Mondragon. Ele é natural aqui de Feira de Santana e sumiu após mergulhar no Rio Negro, no Amazonas. Os detalhes sobre esse caso, a gente vai agora chamar Rafael Mascarenhas, porque essa confirmação, pelo que eu estava vendo, veio agora há pouco, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Adilson. A gente acabou de receber essa informação. Jerônimo Mondragon, de 45 anos, natural aqui de Feira de Santana, estava desaparecido desde a tarde de sábado, dia 13, depois de ter entrado no Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Ele foi encontrado hoje, o corpo dele foi encontrado hoje por volta das 8h20 da manhã, a cerca de 2 quilômetros do local de onde ele teria, desaparecido. Segundo informações apuradas, Jerônimo decidiu mergulhar no rio para tomar um banho e depois disso ele não foi mais visto. O desaparecimento acabou mobilizando equipes de busca e salvamento que desde sábado estavam trabalhando na região tentando encontrar Jerônimo. Jerônimo ocupava o cargo de subsecretário de Segurança Pública da cidade de São Gabriel. Cachoeira. O caso foi confirmado oficialmente pela prefeitura do município e também pelo irmão dele, que usou as redes sociais para comunicar esse desaparecimento. Depois desse ocorrido, a prefeitura emitiu um alerta aos banhistas que frequentam aquele trecho do Rio Negro onde esse caso aconteceu. De acordo com o comunicado, a área apresenta uma areia muito macia, quedas profundas e repentinas e correnteza com rotação circular, características que tornam aquele local perigoso até mesmo para pessoas que têm experiência
em natação. Em respeito ao desaparecimento dele, um evento que estava programado para acontecer no município precisou ser adiado para as buscas, que encerraram hoje. Jerônimo Mondragon dos Santos é campeão mundial de MMA na categoria peso pesado e fez sua última apresentação esportiva em abril deste ano. A família aguarda agora por novas informações, enquanto as equipes estavam realizando aquelas buscas, e o corpo dele acabou sendo encontrado hoje pela manhã, Adilson. Até para entender o que aconteceu melhor, não é, Rafael? E a gente, claro, se solidariza, diante dessa grande perda. A gente estava acompanhando também, mas infelizmente chegou há pouco essa confirmação de que o corpo dele foi encontrado. Rafael Mascarenhas, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E a gente vai falar agora sobre um ataque a tiros em Valença. Um homem foi morto e outras 7 pessoas ficaram feridas. Quem está acompanhando e tem mais informações aqui para a gente sobre esse caso que aconteceu na zona rural, foi isso mesmo, não é, Milena Brandão? Com você. Isso mesmo, Adilson. Boa tarde novamente para você. Boa tarde também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Esse caso aconteceu ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, em um bar que fica na zona rural de Valença. Esse crime aí, portanto, envolvendo uma pessoa que morreu e outras 7 que ficaram feridas. A Polícia Militar esteve no local após receber a denúncia desse caso e encontrou, portanto, o corpo de William Andrade da Silva. As outras 7 vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde, foram socorridas no Hospital Luiz Eduardo Magalhães e também no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. 2 delas a nossa produção já conseguiu atualizar, que receberam alta. A Polícia Militar, inclusive, fez algumas rondas após essa ocorrência, esse ataque, mas até o momento ninguém foi preso. A Delegacia de Valença, inclusive, está investigando esse caso justamente para identificar a motivação e a autoria também desse ataque a tiros. Mas esse não foi o único ataque que aconteceu neste fim de semana em cidades aqui da nossa região. No último sábado de madrugada, um outro ataque a tiros aconteceu na cidade de Jiquiriçá. 3 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Esse ataque também aconteceu em um bar, mas dessa vez no centro da cidade. Testemunhas contaram à polícia que 7 homens chegaram encapuzados ao local em uma moto e em um carro também e dispararam várias vezes contra as pessoas que estavam nesse bar. Eles fugiram em seguida em direção à cidade de Mutuípe. 2 vítimas morreram no local, elas morreram no bar e foram identificadas como Leandro Santos Souza, de 24 anos, e Vinícius de Jesus Santos, de 25 anos. Uma terceira vítima foi identificada como Emerson Souza, de 22 anos, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas foram socorridas por populares e encaminhadas para a unidade de saúde. Uma delas, a nossa produção conseguiu apurar também, que é o principal alvo do ataque, foi atingida por pelo menos 8 tiros, mas permanece internada em estado estável e não corre nenhum risco. A outra vítima sofreu um disparo na perna, mas já recebeu atendimento médico. São essas as informações, portanto, e nesse segundo caso, Adilson, é importante frisar também que a polícia está investigando e até o momento ninguém foi preso. Eu volto contigo aí no estúdio. Notícias que assustam, não é, Milena? 2 grandes ataques que tivemos agora, no final de semana, em 2 cidades aqui da nossa área de cobertura. Milena Brandão, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E ainda sobre violência, 2 homens foram mortos a tiros no último sábado aqui em Feira de Santana. Os detalhes sobre esses 2 crimes que eu estou falando, você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. Separei a página aqui para adiantar algumas informações para vocês sobre essas 2 mortes. Os crimes aconteceram no distrito de Maria Quitéria e também no bairro Cidade Nova. Aqui nós temos na nossa página do G1 os detalhes sobre as ocorrências. Eu vou começar falando sobre o distrito de Maria Quitéria. Esse crime foi por volta das 3h30 da tarde na Estrada do Besouro, no distrito de Maria Quitéria. A vítima foi identificada como Andrei César Teixeira, de 38 anos. A polícia, segundo a polícia, o Andrei estava em uma moto quando foi surpreendido por suspeitos. A vítima, atingida por disparos de arma de fogo, foi atingida na cabeça. Temos aqui também detalhes sobre o homicídio no bairro Cidade Nova. Você está vendo aqui que a vítima foi identificada como Gabriel Silva Fonseca, esse caso um pouco mais tarde, no caso às 9 da noite. Tivemos então, minutos após ele sair de casa, uma guarnição da polícia que fazia a ronda no bairro foi abordada pelo homem que se identificou como tio da vítima e relatou ter sido informado que o sobrinho havia sido assassinado. Outros detalhes, você já sabe onde encontrar, G1 Feira e Região. No próximo bloco, você vai ver que completa hoje uma semana da implantação de novas regras de estacionamento na Avenida Senhor dos Passos, aqui no centro de Feira de Santana, mas com aplicação de multa. Você vai lá fora comigo, a gente vai acompanhar imagens ao vivo agora do cinegrafista Iago Santana.
Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Luiz Brandão para saber como é que os motoristas estão se adaptando e se tem alguma queixa relacionada a essa mudança que, de certa forma, é recente, aqui praticamente no centro da cidade. A gente volta com esse assunto para você dentro de instantes. Agora são 12h08, o seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. BMD de volta para te contar que um princípio de incêndio foi registrado na manhã de hoje em um ônibus do transporte coletivo aqui de Feira de Santana que fazia a linha Campo do Gado Terminal Central. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o incidente aconteceu por volta das 6 da manhã e teria sido causado por um problema na parte elétrica do veículo. No momento, não havia passageiros no ônibus e, felizmente, ninguém ficou ferido. As chamas foram contidas pelo próprio motorista antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que foi acionado, mas não precisou intervir. O veículo foi substituído para garantir que a linha continuasse operando normalmente. Na semana passada, nós te mostramos aqui no Bahia Meio-Dia que passou a valer efetivamente a implantação de novas regras de estacionamento na Avenida Senhor dos Passos, aqui no centro de Feira de Santana, com aplicação de multa. Está proibido estacionar em 3 pontos da avenida. Mas a pergunta é, gente, depois de uma semana, como é que os motoristas estão lidando com essas alterações no trânsito? Quem vai responder pra gente é Luiz Brandão. E eu lembro, né, Luiz, que primeiro foi uma semana, caráter educativo, aí na semana passada começou efetivamente e agora completa uma semana aplicando multa, não é isso? Exatamente, Adilson. São os primeiros 8 dias desde que a aplicação das multas, né? São valores que variam em média R$ 130, elas já estão em vigor. Nós estamos, inclusive, em frente a um desses 3 pontos que o município determinou que fica realmente proibida qualquer tipo de estacionamento de pessoas dentro desse perímetro, né? Novamente, boa tarde para você, a todos que chegam agora aqui em nosso jornal. Vou pedir para a Iago Santana mostrar para vocês, gente, nós estamos em frente a um desses pontos, é uma distância aí de pelo menos 40, 50 metros, em que fica exclusivamente reservada para embarque e também desembarque. E para os motoristas que insistem, né, em algum momento estacionar nesses pontos que são proibidos, eles podem aí ser penalizados. Agora mais cedo, né, durante toda a manhã, nós estivemos aqui no centro da cidade, na Avenida Senhor dos Passos, nós conversamos com muitos motoristas, muitos deles já estão se adaptando, né, a grande maioria já sabe sobre essa alteração aqui no centro da cidade, mas por outro lado, né, se muitos já estão dando aí um positivo, né, concordando com essa restrição, com essa proibição, muitos estão fazendo críticas, Adilson, com relação à falta de sinalização e também de orientação. A gente lembra que nós temos placas que foram instaladas pela Superintendência Municipal de Trânsito, né, placas que indicam que esse espaço fica exclusivo para embarque e desembarque, né, de início e também de término dentro desse espaço, mas mesmo assim os motoristas não estão se adaptando com relação a essa falta de sinalização. Eles cobram, inclusive, a pintura de uma faixa extra, né, de uma faixa branca, para que eles possam ter certeza do espaço em que podem ou não estacionar e que podem ou não desembarcar e também embarcar. Mais uma vez, eu falo em frente a esse primeiro ponto, é um ponto que fica justamente próximo ao cruzamento das ruas Capitão França e Intendente Freire, e outros mais 2 pontos também já foram identificados. Na semana passada, nós falamos ao vivo aqui no nosso jornal, nós temos um segundo que fica bem em frente ao Santuário Senhor dos Passos, e outro mais na frente, né, já nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal aqui de Feira de Santana, já próximo do cruzamento das ruas Manuel Vitorino e também Leonardo Borges. Mais uma vez, para a gente recapitular, uma semana depois, os motoristas já estão se adaptando, muitos já obedecendo, né, o esquema de estacionar, de desembarcar passageiros, de logo na sequência pegarem, seguirem viagem, mas outros estão agora, mais uma vez, cobrando a presença da SMT, a presença de agentes de trânsito para poder garantir com que o trânsito flua normalmente, sem nenhum tipo de insegurança. São essas as informações, viu, Adilson? É claro que a gente vai seguir acompanhando e eu volto com você aí no estúdio. É aquilo, né, Luiz? Quem passa frequentemente pelo local já vai se habituando mais. Quem não tem o costume, às vezes toma ali um susto, né, com a mudança, de repente porque não sabia, né, foi pego de surpresa, mas eu acredito que essa opinião é muito válida, viu, dos motoristas. Você vê que tem uma marca ali, ó, uma sinalização, mas ela está um pouco apagada. Então, de repente, né, se a secretaria reforçasse essa sinalização, poderia ajudar ainda mais na adaptação desses motoristas, ainda mais agora, nesse período inicial, né? Completou apenas uma semana que a secretaria está aplicando as multas em relação
a essas 3 mudanças que tivemos aí na Avenida Senhor dos Passos. Luiz Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Mas e você? Qual a sua opinião? Você passa pelo local, se adaptou, você acha que tem outro lugar aqui em Feira que também carece dessa mudança de estacionamento? Então aproveita e interage com a gente. Lembra que você pode comentar também sobre qualquer outro assunto que te chamou a atenção aqui no BMD. Então, gente, já deixa o número salvo. 759-8848-9384. Agora está na hora de falar sobre os problemas que afetam o seu dia a dia na comunidade. Hora do nosso quadro Tô na TV Subaé. E a participação de hoje vem do bairro São João, aqui em Feira de Santana. Os moradores da Rua da Concórdia estão reclamando de um trecho que está às escuras. Eles até gravaram um vídeo pra gente. Dá só uma olhada. Gente, olha só a situação que está a Rua da Concórdia. Desde quando trocou os postes, ficou tudo escuro assim, ó. A gente está correndo risco de assalto. Já teve gente assaltada aqui na rua. Como é que tá? Uma vergonha para a iluminação pública. Já ligamos, já fomos lá reclamar e nada. Ali na esquina precisa de um braço de luz que também está escuro. Tudo escuro. Vocês tomam providência, que tá demais aqui, ó. Ó pra essa casa, ó. Não dá nem pra ver o portão da casa. Ó a situação. É tudo escuro mesmo, mas a Secretaria de Serviços Públicos aqui de Feira disse que vai enviar uma equipe ao local para verificar essa situação que a gente acabou de mostrar na Rua da Concórdia, no bairro São João, aqui em Feira. E se na sua rua ou no seu bairro também tem algum trecho que está assim escuro ou tem qualquer outro problema comunitário por aí, então você pode participar com a gente e é bem fácil. Você faz um vídeo, pode ser uma foto também e manda para o nosso WhatsApp. Você já tem o número salvo aí? 759-8848-9384. Gente, vamos falar agora sobre o tempo? Quem conta pra gente o que é que diz a previsão para esse início de semana em Feira em algumas cidades da nossa área de cobertura é ela, Camila Oliveira. Boa tarde, Camila. Oi, Adilson, tudo bem com você? Muito boa tarde para todo mundo aí de Feira de Santana e de toda a região. A gente abre essa semana, olha, quase que se despedindo já da primavera e recebendo a estação mais quente do ano, o verão, que vem aí na semana que vem. Nesses últimos dias, então, de primavera, pouca umidade circulando na Bahia, tendência de realmente esquentar um pouco mais. Para Feira de Santana, a gente já está vendo esse sol bem presente, céu claro, 19 quilômetros a rajada de vento alcança isso, mas a gente sabe que a velocidade não é essa constante. 33 graus, sensação térmica pode chegar a 35 essa tarde em Feira de Santana. Para quem está em Valença, pertinho do mar, chega um pouquinho de umidade. Se escapar chuva, é aquela mais no fim do dia e na madrugada, porque durante o dia é realmente o sol também que predomina, dando praia para quem pode aproveitar. 31 graus e 1 milímetro só na previsão. Sol entre nuvens na região de Amargosa, onde a temperatura chega a 30 graus. Pode ficar também céu parcialmente nublado, mas a tendência é que não chova por aí. Um beijo, viu, para vocês. Ao longo da semana eu vou trazendo mais detalhes. Lembrando, alerta de chuva a gente só tem no oeste. Nas demais áreas, o sol realmente predomina. Um beijo e até mais. Obrigado, Camila. No próximo bloco, a gente vai falar do preço da carne. O valor sofreu um reajuste de mais de 15%. Assunto interessante que a gente traz para você daqui a pouquinho. A gente vai até o centro de abastecimento mostrar como é que está essa variação de preço por lá. Não sai daí, não. Agora são 11 horas e 20 minutos, 11h19, quase 11h20. A gente vai para o intervalo, mas volta rapidinho. Bahia meio-dia de volta e agora está na hora de falar com você que costuma fazer as compras de casa. Você já notou o reajuste no preço da carne? Gente, nesse mês de dezembro, os cortes de primeira ficaram 18% mais caros. A gente vai agora até o centro de abastecimento para repercutir esse assunto. Quem está por lá é Rafael Mascarenhas e eu quero saber o que você encontrou por aí, Rafael. Com você. É isso mesmo, Adilson. Como você disse aí, os preços estão mais caros, especialmente agora no final de ano. Levantamentos apontam um aumento de até 18% nas carnes de primeira e quase 16% na carne com osso. A alta já é sentida nos açougues, no bolso do consumidor e também no comércio, que registra queda na procura e mudança no hábito de compra. Para entender melhor o porquê desse aumento, a gente vai conversar agora com o economista Gessner Brenner. Boa tarde, Gessner. Obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Por que a carne vermelha costuma ficar mais cara justamente no mês de dezembro? Bom dia, Rafa. Bom dia, Adilson. Bom dia a todos.
Esse período de final do ano a gente tem agora aí 3 fatores muito importantes que afetam essa alta do preço da carne. O primeiro é o próprio ciclo da carne, né? A gente teve os últimos 2 anos aí um período de muito abate, de muita oferta de carne, né? Então agora os produtores, naturalmente, para reequilibrar essa oferta, eles tendem a segurar um pouco mais esses abates. Então por isso se reduz a oferta. O segundo fator é o fator da própria dinâmica interna desse final de ano. Há um aumento natural em virtude das festividades de final de ano de consumo de carne. E o terceiro é o fator externo. Um dos principais, digamos, produtores de carne no mundo, que é os Estados Unidos, está passando por complicações tanto no processo produtivo quanto no processo de exportação. Isso acaba fazendo com que as exportações do Brasil aumentem para o mercado internacional para suprir essa falta de carne dos Estados Unidos. Então, com o aumento dessas exportações lá para fora, também há a tendência de redução de oferta aqui para o Brasil e, por consequência, aumento do preço. Para o início do ano, esse preço tende a continuar assim, alto? Bom, com a tendência natural do próprio ciclo da carne, a gente tem uma tendência de que em 2026 a gente permaneça com esse ciclo alto, né, do preço da carne. Então, aliado a esses fatores que eu citei anteriormente, da questão do ciclo natural e do aumento das exportações, infelizmente, é a tendência que em 2026 a gente tem um preço de carne um pouco mais alto comparado a 2025. Agora, Adilson, eu vou perguntar aqui quanto é que está o preço da carne aqui nesse açougue. Tira uma dúvida, quais são as carnes que mais saem aqui? A carne que mais sai é alcatra contra filé, cupim, picanha. Essas carnes, por ser mês de dezembro, um mês de festa, né? Essas são as carnes que mais saem. Qual o preço delas, o quilo hoje, e quanto é que estava antes desse aumento? Antes, há uns 2, 3 meses atrás, ela custava de 40, em média de 38 a 40 reais, e hoje custa 45 reais. Todas essas, o quilo dessas que você falou agora? Sim. É isso, a carne de primeira, no caso assim, ela vende mais, né? A carne de segunda, ela já cai mais um pouco, né? E às vezes a pessoa não tem condição de comprar uma carne de primeira, compra uma carne de segunda e faz o churrasco da mesma forma. Churrasco não pode deixar de fazer, né? Tá certo. Essas são as informações que a gente pegou aqui, Adilson, em relação ao preço da carne, que subiu bastante agora em dezembro. É um período de festa aí, e também por conta de todas essas informações que o economista acabou de dizer pra gente aqui. Eu volto contigo aí no estúdio. E com esse exemplo ali que deu, né, o querido Brito, que sempre atende a gente muito bem aí, sempre que a gente vai fazer matéria no centro de abastecimento, a gente viu a variação, né? Você viu há 2 meses mais ou menos, ele falou que estava saindo na faixa de uns 38, agora já está 45, né? Valores que tendem realmente a subir no final do ano e fazem com que muita gente mudem o seu cardápio, né? Um abraço então aí para você, Rafael Mascarenhas, e para o Brito, que sempre também ajuda a gente aí no Bahia Meio-Dia. Gente, Santa Bárbara, ontem, 14 de dezembro, completou 64 anos de emancipação política. A gente aproveita aqui para reforçar os parabéns a Santa Bárbara, deixar o espaço também para você aqui no Bahia Meio-Dia, quiser deixar aquela homenagem, mandar aquela foto para a gente, você pode participar. Você pode comentar também sobre essa questão que eu falei aqui do preço da carne, como é que está aí na sua cidade, entre vários outros assuntos que a gente trouxe, que a gente ainda vai trazer no BMD. Então é só você interagir. 759-8848-9384. Bom, a gente muda de assunto agora porque a Secretaria de Saúde aqui de Feira de Santana confirmou um caso de meningite no município. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso é Vanessa Camilo. Vanessa, o que é que a gente tem de informação até o momento? Oi, Adilson, mais uma vez, boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. O que sabemos, confirmado pela Vigilância Epidemiológica aqui de Feira de Santana, que a paciente é uma mulher de 37 anos e que está internada no Hospital Geral Clériston Andrade. Aqui comigo ao meu lado para falar um pouco mais sobre essa confirmação de um caso de meningite bacteriana aqui no nosso município. A Verena Liberal, ela que é chefe da Divisão de Controle Epidemiológico aqui de Feira de Santana. Verena, eu começo te perguntando justamente qual é o estado de saúde dessa mulher, quais sintomas levaram ela a procurar a rede de saúde, como foi que ela chegou até a unidade de saúde. Seja bem-vinda ao Bahia Meio-Dia. Boa tarde a todos. Então, é uma paciente que ela deu entrada na UPA, né, portando alguns sintomas bem clássicos da meningite, como cervicalgia, cefaleia, dor de cabeça, vômito, mialgia, né? E aí foi feita a suspeita diagnóstica. Essa paciente ela foi transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade, segue em monitoramento, em tratamento, mas segue estável, né? Em acompanhamento aí do seu caso. Você está falando de uma doença contagiosa. Como é que está o controle, né, dessa situação, a parte epidemiológica? O que é que foi feito por parte do município para isolar essa paciente, né?
A confirmação veio depois de um teste. Quais os procedimentos? Sim, nós tivemos a confirmação ontem, né, através do exame que foi levado a amostra para o laboratório central, né, do estado da Bahia. E na medida que a gente, antes mesmo de a gente receber essa confirmação, nós agimos com a profilaxia dos contactantes. Então, todos os contactantes, né, que se referiram aí, o contato com essa paciente no ato da nossa investigação epidemiológica, já foi abordado para fazer a profilaxia e para que a gente evite que a gente tenha casos secundários dessa doença a partir dessa paciente. Para finalizar, a gente está falando de uma doença que tem vacina, já se sabe se essa paciente era vacinada ou não, isso também foi testado? Sim, nós estamos fazendo um levantamento de todas as informações epidemiológicas, mas você tocou em um ponto que vale apenas chamar atenção e um alerta aí, epidemiológico para a nossa população. Existe uma vacina para meningite, né? Na verdade, a gente tem tanto a meningite C quanto a CWY, que é feito aí na infância, né? E na adolescência, e é importante que essa população esteja atenta também a essa forma de proteção. Perfeito, conversei com Verena Liberal, ela que é chefe da divisão de vigilância epidemiológica aqui em Feira de Santana. Obrigada pelas informações, Verena. Tá aí, Adilson, são essas as informações. Volto com você no estúdio. É um caso que a gente vai continuar acompanhando, que a gente vai ficar de olho até pela gravidade também da doença, não é, Vanessa? Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Bom, nós mostramos aqui no BMD a prisão da advogada Poliane França Gomes, que é conhecida como a Rainha do Sul. Ela se aliou ao crime e se tornou a mulher mais perigosa do tráfico de drogas no Nordeste. Poliane foi presa em casa, em Salvador, no mês passado. Vamos ver na reportagem de Lília Teles para o Fantástico. Entre uma pose e outra, na piscina de casa ou no barco, uma ordem para matar. Vou começar a matar para essas desgraças pagarem. Pode avisar que quem não pagar, vai pagar com a vida. Essas mensagens vêm de uma das mulheres mais perigosas no tráfico de drogas do Nordeste. Ela é a advogada baiana Poliane França Gomes, mas faz questão de ser chamada de Rainha do Sul. No grupo da quadrilha no celular, ela é a RSADV, Rainha do Sul Advogada, e avisa aos outros integrantes como gosta de ser chamada. Me chame de RS. O apelido foi inspirado na personagem de uma das séries mexicanas de maior sucesso sobre uma narcotraficante que liderava cartéis de drogas e que existiu na vida real, La Reina del Sur. Assim como aconteceu com a protagonista da série, a Rainha do Sul baiana também se apaixonou por um traficante. Ela era advogada de Leandro da Conceição Santos Fonseca. Leandro é o chefe do Bonde do Maluco, uma das maiores facções criminosas do Nordeste. Esse grupo criminoso ele é responsável por diversos ataques contra facções rivais, mas vamos conseguir identificar diversos homicídios atribuídos a esse grupo criminoso. No mundo do crime, Leandro é também Léo Itinga, Gringo, Xantaran, Leandro Argentino, Azuado e Querido. Seu nome está ligado a mais de 70 processos na justiça por tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa. Leandro está preso desde 2013 e se manteve no poder mandando mensagens de celular para a quadrilha. Não, demorou, monitora a Itinga aí, já monitora a Itinga, o cara vai ir pra ilha, monitora tudo, cerca de ponta a ponta. Segundo os investigadores, ele ordenava a compra e venda de armas. Pistola, tô pagando 6 mil, ué. Esses R10, esses AK 50 mil, tá ligado? E também organizava o transporte de crack, que ele chama de óleo. Eu vou te dar um número pra você ir buscar uma droga, passa. 40 caixas de óleo, você vai buscar. Desde o ano passado, Leandro está sem acesso ao celular. Ele está em regime diferenciado, numa cela isolada do Presídio de Segurança Máxima da Serrinha, a 3 horas de Salvador. Foi aqui no Presídio de Serrinha que, em 2024, Leandro começou a ser defendido pela advogada Poliane França Gomes.
Os dois criaram uma estratégia para que o traficante, mesmo preso, continuasse comandando a facção criminosa. Foi aí, então, que houve uma mudança no status do cadastro de visita na cadeia. A advogada passou a ser companheira, com direito a visitas íntimas e mais tempo com Leandro. Segundo a polícia, foi o primeiro passo para ela se tornar o braço direito do chefe do tráfico, trazendo todas as ordens dele aqui para o lado de fora. Ele acabava determinando que fosse entregue fuzis, armas, joias, ouros para a Rainha do Sul. Só entre junho e agosto de 2025, a Rainha do Sul fez 16 visitas a Leandro. A Polícia Civil da Bahia passou a monitorar a advogada. Nesta foto, ela aparece no aeroporto de Maringá, no Paraná, com a mãe de Leandro. A Rainha do Sul foi presa em casa, na mesma operação que levou para a cadeia outros 14 integrantes do Bonde do Maluco. Entre eles, o gerente da facção, Gabriel de Souza Fernandes, o Tonelada. Na busca à casa dela, a polícia descobriu que a advogada e o traficante Leandro são recém-casados. Foi encontrado um documento da realização de união estável entre ela e o investigado. Também havia cartas escritas à mão por Leandro, com ordens endereçadas à quadrilha e entregues pela advogada. A polícia encontrou joias avaliadas em mais de R$1 milhão, como este pingente com RS de Rainha do Sul, cravejado de brilhantes, e Querido, um dos codinomes de Leandro. Foram recolhidos também uma máquina de contar dinheiro e R$190 mil. A Rainha do Sul está agora aqui no complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, e tem a companhia de outras mulheres presas na mesma operação. Segundo a polícia, elas são responsáveis pela contabilidade da facção criminosa, que inclui um patrimônio milionário. As duas mulheres presas são as irmãs Lana e Grace Fialho Nascimento. Nas fotos e vídeos, ostentação de viagens. Foi realizado um pedido de bloqueio de 26 contas vinculadas a esse grupo criminoso, que pode nos gerar uma apreensão no montante de mais de R$100 milhões. As investigações também levaram a Eciaras, em Pernambuco, com cavalos avaliados em R$500 mil cada um. A compra e a venda dos animais ajudavam a lavar dinheiro do tráfico. A operação que desmantelou a quadrilha de traficantes é uma das frentes da Polícia Civil da Bahia no combate ao crime organizado no estado. A guerra entre facções baianas ganhou novos aliados. O Comando Vermelho, o 3º Comando Puro do Rio e o PCC de São Paulo entraram na disputa por territórios e pontos de vendas de drogas no Nordeste, mudando o cenário do crime. Passou a ser normal alguns bairros os traficantes estarem combatendo com fuzis, invadindo comunidades, ameaçando moradores. Mudanças que interferem na rotina dos moradores das comunidades. Eles cobram mensalidades dos empresários e da população para vender gás, para ter acesso à internet. Em nota, os advogados de Poliane informaram que ela nega de forma categórica as acusações e que os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno. A defesa de Leandro da Conceição Santos Fonseca também negou as acusações dirigidas a ele. O Fantástico não conseguiu contato com as defesas de Grace e Lana Fialho e Gabriel Souza, o Tonelada. A quadrilha da Rainha do Sul sofreu um duro golpe com a prisão da líder e de outros integrantes, mas enfrentar o tráfico de drogas na Bahia ainda é um desafio. Bora mudar de assunto agora? Falar de emprego? Hora da gente conferir as oportunidades no mercado de trabalho. Gente, a semana tá só começando e quem sabe você não já começa bem também, encontrando aquela vaga. Eu quero te mostrar no monitor porque lá no G1 Feira Região tem muitas oportunidades para você. A página é essa daqui, ó, vagas de emprego disponíveis em feira nesta segunda. Eu vou começar aqui, ó, trazendo as vagas para pessoas com deficiência na Casa do Trabalhador. Variedade grande.
armador de ferragens, auxiliar de almoxarifado, de escritório, carpinteiro, eletricista de instalações, pedreiro, servente de obras, técnico de segurança do trabalho. Tem as outras vagas também, açougueiro, ajudante de serralheiro, tem aqui ó, churrasqueiro, consultor de vendas, eletromecânico, eletrotécnico, estoquista, tem também mecânico de motos, repositor de mercadorias, servente de obras, soldador e ainda tem as vagas aqui das empresas, costureiro, técnico de refrigeração, vendedor externo e as vagas do Cine Bahia com destaque para São Gonçalo dos Campos. Para você conferir essas e outras vagas, basta você dar um pulinho lá na nossa página do G1 Feira e Região. E a gente vai falar agora sobre uma mudança na concessão de auxílios-doença. É que agora os pedidos analisados somente por documentos sem perícia podem resultar em até 60 dias de afastamento. Quem está por dentro dessa mudança vai trazer aqui alguns detalhes para a gente é Luiz Brandão. Com você, Luiz. Exatamente, Adilson. Novamente, boa tarde para você, a todos que chegam agora aqui em nosso jornal. É um serviço importante para o pessoal que acompanha o nosso Bahia Meio-Dia, né? A gente fala sobre essa nova regra, são 60 dias de afastamento possível para a pessoa que solicita esse benefício e o tempo, né, o prazo também foi estendido, são 120 dias, isso já até o mês de abril do ano que vem, nós temos um prazo aí específico para as pessoas já se adaptarem e conhecerem essas regras. Para tirar todas as nossas dúvidas, a gente fala ao vivo aqui no nosso jornal com a Larissa Alexandrino, ela que é advogada previdenciarista, ela já me falava que é uma portaria que já está em vigor, Larissa, mas eu queria que você destacasse o que é que passa a mudar a partir disso. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Vamos lá. É importante explicar que essa modalidade, a teste média, ela já existia. Ela vem ali na pandemia por conta da aglomeração que não poderia ocorrer. Então, ela é uma modalidade de requerer o auxílio-doença, a atual auxílio por incapacidade temporária, sem a necessidade de ter a perícia presencial. Então, o que é que acontece? Você tem um atestado médico que indica ali até 60 dias de afastamento das suas atividades laborativas e você anexa esse atestado médico e significa dizer que seu benefício pode ser concedido até 60 dias. Não que vai ser 60 dias, mas até 60 dias, sem a necessidade da perícia presencial. E o que muda? Essa portaria, né, do último dia 4 de dezembro, ela vem num jogo de tira casaco, bota casaco. Essa modalidade ela já teve prazo de 180 dias, prazo de 60 dias, estávamos num prazo de até 30 dias. E agora se amplia novamente para 60 dias. E como você bem informou, com a vigência até abril de 2026, e essa vigência de 120 dias, certo? Mas significa dizer também que isso não impede que o benefício seja indeferido, não impede que o INSS abra uma exigência indicando que esse segurado precisa de uma perícia presencial. Larissa, só para a gente finalizar, a gente pode falar agora com relação à orientação para o pessoal de casa, né? Quais são esses atestados, né? Quais são as limitações? Tem doenças específicas para isso? Não. Quem vai indicar isso é o médico. Precisa ter um atestado médico assinado, indicado o período de afastamento com o CRM do médico, certo? Tudo isso e todas essas orientações podem ser indicadas através do site do Meu INSS e do 135. São as dicas importantes, Adilson. A gente pode fazer essa solicitação, inclusive, pela internet, né? A gente agradece as informações da Larissa, advogada previdenciarista, e eu volto com você no estúdio. Luiz Brandão, muito obrigado pelos detalhes e tirar dúvidas também, que deve ter sido com certeza de muita gente aqui no nosso Bahia Meio-Dia. Agora, que tal conferir a sua participação? Vamos dar um pulinho nas mensagens? Você que gosta de participar com a gente, comentar sobre os assuntos que a gente traz aqui no nosso BMD. Vamos na caixinha de mensagens então, para ver quem é que está interagindo, quem é que está participando. Eu vou começar aqui com a mensagem da Esmeralda dizendo o seguinte, sobre a meningite, é muito importante se prevenir nos primeiros sintomas. Sendo contagiosa, é importante também se cuidar, com certeza. Obrigado pela participação. Tem também gente falando sobre o aniversário de Santa Bárbara, Gabriela Guimarães. Parabéns para minha querida cidade de Santa Bárbara, que comemorou 64 anos de emancipação política. A gente está aqui para reforçar esses parabéns. O Divaldo também manda esses parabéns. Ontem minha terra querida completou 64 anos. Parabéns à querida Santa Bárbara. Ele é barbarense nato. Deus abençoe o povo de Santa Bárbara. Olha como tá bombando o aniversário. Milton mandou pra gente uma foto de lá.
lá, desejando aqui parabéns para Santa Bárbara. Deixa eu abrir essa foto do Milton aqui, ó. Parabéns, Santa Bárbara, cidade linda e maravilhosa. E ainda tem aqui a Nair também, né, parabenizando aqui a cidade maravilhosa Santa Bárbara pelos 64 anos de emancipação. Daqui a pouco tem mais participações para você. No próximo bloco a gente fala sobre demonstrações de amor e gestos de afeto que podem valer muito mais do que presentes. Afeto, presença, demonstrações, seja em palavras, não precisa ter um presente material. O que a gente gostaria de ganhar no Natal, neste momento, é que nós, como família, tivéssemos paz, amor, felicidade e saúde. A gente tendo tudo isso, para nós está muito maravilhoso. A gente traz essa reportagem daqui a pouquinho para você. Agora, você confere comigo aqui, ó, imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. A gente vê que o trânsito está fluindo normalmente, tanto nos dois sentidos da Presidente Dutra, como também da Maria Quitéria. Agora há pouco eu falei 11, viu gente? Mas são 12h44. A gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta e no fim do ano cresce o hábito de presentear e também a expectativa de ganhar presentes. As vitrines se enchem e as listas e as compras também aumentam. Mas no final das contas, o que realmente importa não cabe em um embrulho e também não tem preço. São gestos que dão verdadeiro sentido às celebrações e permanecem mesmo depois que as festas acabam. É dezembro e a gente já sabe, chegou o Natal, o tempo dos presentes e junto com eles, todos os sonhos e desejos. Uma casa, moço. Que eu preciso. Uma bicicleta nova. Sonhos que muitas vezes parecem gigantes, mas quem disse que não é possível realizar? Eu quero coisas boas, positividade na minha vida, na minha família, e é isso. O que a gente gostaria de ganhar no Natal, neste momento, é que nós, como família, tivéssemos paz, amor, felicidade e saúde. A gente tendo tudo isso, para nós está muito maravilhoso. Enquanto algumas pessoas gostam de comprar presentes, outras aproveitam essa época do ano para vender e ganhar dinheiro. E o segmento de perfumaria e cosmético é o campeão de vendas todos os anos. É um ano todo, né, esperado por esse final de ano. É muita gente dando presente para sua família, para aquela pessoa que é especial, né, a pessoa amada. Quais são os presentes que mais saem aqui, que as pessoas logo já chegam e já querem levar? O sabonete é surreal. Sabonete com sachê, temos hidratante, temos sabonetes em líquido. Nesta loja de eletrônicos e artigos de papelaria, as lembrancinhas também são muito procuradas. O dono está otimista. Acessório, né? A galera tem procurado bastante papelaria, que sai bastante para presente de amigo secreto. Com o pagamento do 13º salário e das tradicionais promoções de final de ano, muita gente vem às ruas com uma única missão: levar pelo menos um presente para casa. E se o Natal é tempo de presentear, essa também é uma época para fazer a melhor escolha, independentemente dos valores. Valores esses que o dinheiro não compra. Esta psicóloga explica que o ato de presentear e de receber afloram os sentimentos mais profundos nesta época do ano. Muita gente se sente bastante feliz na possibilidade de presentear o outro. Muita gente se sente confortável, né? É aquela coisa de você presentear o outro, demonstrar aquilo que você sente, que muitas pessoas não conseguem demonstrar em palavras, não conseguem demonstrar num abraço muitas vezes. Quantas famílias nós conhecemos aí e que não se tem a cultura de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo, eu gosto de você, conte comigo, mas que tem sim a cultura de se presentear, nem que seja com uma lembrancinha. Mas afinal, entre tantas opções para fazer o Natal mais feliz de alguém, qual seria o melhor presente? Afeto, presença, demonstrações, seja em palavras, não precisa ter um presente material. Costumo dizer que ninguém nunca chegou para mim no consultório de psicologia clínica porque ficou doente, porque não conseguiu comprar uma Ferrari, não conseguiu viajar para Dubai. É sempre uma questão afetiva, uma questão às vezes de solidão, ou uma questão às vezes de um desajuste consigo mesmo, com aqueles que o rodeiam e que são ali demandantes de seu afeto. É o verdadeiro significado, né? E a gente fala agora sobre a nossa campanha Natal do Bem, aproveitando para reforçar o agradecimento a você, até porque no sábado, gente, o nosso drive aqui da TV Subaé foi um sucesso. A nossa árvore aqui tá cheia, ó, mas a nossa campanha não acabou não. Você ainda pode participar até o dia 20. E eu já vou deixar aqui uma ideia que pode servir para você. Lá na associação de futebol que eu participo, a regra foi clara.
só entrava em campo para jogar quem levasse pelo menos um presente. E o melhor foi que a turma abraçou em peso a iniciativa. A nossa caixa do Natal do Bem foi pequena diante de tantos brinquedos arrecadados. Graças a Deus a gente tem como prover e ajudar as pessoas, e hoje é o dia da gente demonstrar isso para quem mais precisa, né? E além do lado solidário, teve também o futebol. Os times ganharam nomes de sentimentos natalinos e travaram uma disputa bem bacana ao longo da tarde, em que no final das contas, apesar dos lances bonitos, das grandes defesas e dos golaços, todos saíram ganhando. Afinal, gente, fazer o bem, cá pra nós, não tem preço. Bacana a iniciativa, né? E você também pode se organizar aí com o seu grupo para fazer parte dessa corrente de solidariedade. Eu reforço que a campanha continua até esse sábado e que o QR Code com os pontos de arrecadação, ó, tá aqui na tela. A gente tá só esperando por você para tornar ainda mais especial o Natal de tantas crianças com a nossa campanha Natal do Bem. E olha, gente, nesse final de semana tivemos também as apresentações do Natal Encantado aqui em Feira. O público curtiu os shows de 14 Bis, Baby do Brasil, Filhos de Jorge e ainda da banda Negra Cor. Veja aí como é que foi. É distante demais, uma nova manhã, e nem sei. Embalando os sucessos que marcaram as décadas de 80 e 90, a banda 14 Bis caprichou na apresentação. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobres de nós, Via Láctea, brilha por nós. Ainda no sábado, logo depois, a nossa imortal Baby do Brasil subiu ao palco. Levando autenticidade e reverência em forma de canção, ela encantou o público que esteve presente e lotou a Praça Padre Ovídio. Vivendo e aprendendo, e vem de lá o meu sentimento de ser, e vem de lá o meu sentimento de ser. Meu coração, mensageiro vem dizer, meu coração, mensageiro vem dizer, quer rock no sábado, axé e muito swing no domingo. Quem abriu a noite do Domingão de Natal Encantado foi a banda Filhos de Jorge. No repertório, clássicos da música baiana, a exemplo de Tonelada de Desejo, eternizada pela banda Timbalada. Tonelada de desejo, eu faço essa timbalada, minha princesa. Solta a voz de viver uma lei, de Maranhão pra lá, vim dizer que amar é. E pra fechar o fim de semana, a banda Negra Cor, no comando de Adelmo Cazé, agitou a galera. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobri todos os 7 mares, de novo, pois bem cheguei. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim. Descobri todos os 7 mares, navegar. E essa semana tem mais. Agora, antes de encerrar o BMD de hoje, quero trazer um pouco mais da sua participação. A gente tem aqui o Ed dizendo o seguinte, que em Santo Estevão o preço da carne está estável em relação aqui à Feira de Santana. Por isso que a gente gosta de saber, né, como é que está nas cidades também ao redor aqui de Feira. O Silinaldo diz, de fato, o preço da carne sofreu uma grande alteração. Cabe a cada consumidor mudar para outros itens que substituam a carne. E são várias opções. Fernando diz aqui, muito boas mudanças na Avenida Senhor dos Passos, né? Prioridade para os pedestres. Deveria
deveria ser em todo o centro. Tem mais gente aqui participando. A Luna diz aqui, Luana, infelizmente uma fatalidade que aconteceu com um cantor. Que Deus conforte a família, que ele descanse em paz. Tem mais gente aqui participando, ó. Quero trazer a mensagem da Rosângela, que diz: gratificante essa campanha do Natal do Bem. Não esqueçam a presença de Jesus Cristo, o dono da festa, nos nossos lares. E para fechar, vou com a Selma, ó. Muito bom esse embarque e desembarque na Senhor dos Passos, mas seria bom também se a secretaria, colocasse guarda de trânsito para fluir. Um abraço para todo mundo que interagiu aqui no nosso BMD. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.